pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai continuar aí a nossa aula sobre primeira lei de Mendel. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver como Mendel cruzou as ervilhas e como ele criou a primeira lei de Mendel, certo? Se esse é o seu assunto, se você se interessa por isso e precisa estudar, fica comigo que a gente vai começar agora. E antes da gente começar a nossa aula com a primeira lei de Mendel, como ela é, né? Eu vou pedir para que vocês, por favor, já deixem um like aí, né? Me ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu posto aí um monte de aula, mas também posto várias curiosidades científicas, divulgando a ciência para vocês. E não esquece de compartilhar com seus amigos sobre o assunto, sobre o meu canal, né? Para que eu tenha aí mais visibilidade, eu agradeço muito. Então vamos lá, gente, vamos começar a primeira lei de Mendel. E atenção, galerinha, para começar a falar sobre a primeira lei de Mendel, vocês têm que ter aí, né, várias noções de genética, sobre conceitos de genética. Então, tem 2 aulas falando sobre todos os conceitos de genética, como são formados aí, né, os indivíduos com os gametas. Assiste antes, clica aqui em cima que vai estar aí, vai estar super explicadinho, vocês vão curtir bastante. E também uma aula anterior aí que eu falei sobre Gregor Mendel e por que Mendel é chamado de pai da biologia, certo? Então vamos começar a partir daí, tá? Mendel, dentre tantas plantas que ele poderia ter escolhido para estudar hereditariedade, ele resolveu escolher as ervilhas de cheiro. E por que escolher ervilhas de cheiro? Bom, ele observou aí algumas coisas que facilitavam a vida dele para que ele pudesse realmente trabalhar com plantas, né? As ervilhas de cheiro, elas deixam muitos descendentes, então é fácil aí você observar um grande valor amostral. Vou explicar isso para vocês agora, né? Toda vez que a gente faz uma experiência, né? Toda vez que a gente precisa publicar um trabalho e esse trabalho precisa ter uma experiência, aliás, vocês sabem por que a gente faz experiências, né? A gente faz experiências para provar uma teoria, né? E aí a gente precisa ter um grande valor amostral para que essa experiência seja realmente fidedigna. Não adianta a gente testar 20 plantinhas e falar, olha, essa é a verdade absoluta, viu, gente? Eu testei 20 plantas. Não, você tem que ter um valor amostral muito grande, você tem que testar o maior número de indivíduos possível e esse número tem que sempre chegar no mesmo objetivo, sempre a mesma conclusão. Aí sim, você vai publicar o seu trabalho e a equipe científica, a comunidade científica toda vai falar, não, realmente, esse trabalho é um trabalho bem feito, né, que tem um valor amostral bom, que a gente pode acreditar naquela conclusão. A gente está passando por isso agora, né? Tem muitas pessoas fazendo vacinas e aí tem alguns países que não fizeram um teste, né, de vacina com tantas pessoas assim, não tem um valor amostral tão grande e isso gera muita dúvida na comunidade científica. Bom, então Mendel, ele escolheu ervilhas de cheiro por conta da capacidade delas de gerar descendentes. São muitos descendentes gerados durante a reprodução, isso garante para ele um grande valor amostral, certo? Outra característica super importante para Mendel ter escolhido as ervilhas de cheiro é que elas têm um curto período de geração. O que significa isso? Significa que ela alterna a geração dela entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva muito rápido. Então isso garante aí que ele consiga ter uma fase reprodutiva rápida para que ele continue o experimento dele sem ter que esperar muito tempo. Existem plantas que entram em fase reprodutiva só uma vez por ano e isso ia dar um trabalho para ele de muito tempo de estudo. Outra característica que ele levou em consideração é que são plantas de fácil cultivo, não dão muito trabalho, então para ele era show de bola, então ele escolheu as ervilhas de cheiro. As ervilhas de cheiro foram observadas durante a reprodução e a fecundação de maneira híbrida. O que significa isso? Bom, vamos lá. Mendel, ele pegou flores, né? E aí ele retirou, né, do gameta masculino, né, da parte de gametas masculinos. A planta, ela né, a flor, ela é o órgão reprodutor de uma planta, tá, gente? Então, quando vocês estão vendo uma flor, vocês estão vendo o órgão reprodutor dela. E lá dentro, né, das pétalas, ela tem o gameta feminino e o gameta masculino. Então, ela tem ovário e ela tem o produtor de pólen, né? O pólen fica no androceu, que são os órgãos sexuais masculinos, vou colocar as imagens aqui, e esses pólens caem dentro de um ovário, que é o órgão sexual feminino, que a gente vai chamar de gineceu, tá? Dentro do ovário, né,
o gameta fecunda, né? O óvulo é fecundado pelo grão de pólen e aí começa a divisão e aí é gerado um fruto. Então, o fruto, ele é gerado a partir da reprodução entre o pólen, né, caindo dentro do ovário de uma flor. Existem flores que fazem vários tipos de reproduções diferentes, isso é um papo para botânica, tá? Mas o que ele fez? Ele fez isso de maneira híbrida. Ele retirou o grão de pólen lá do androceu das flores e ele colocou esse grão de pólen dentro do ovário das flores, tá? E aí ele observou o que nascia, né, dessas fecundações híbridas que ele mesmo fez. Mendel fazia o seguinte, ele pegava uma planta, né, uma ervilha de cheiro que tinha sementes verdes e cruzava com uma ervilha de cheiro que tinha sementes amarelas e observava aí que sementes iam nascer dessa prole, né? Quais seriam os descendentes? Ele fez isso tanto observando as cores das sementes, quanto também depois observando a textura. Ele observou aí que existiam sementes que eram rugosas, né, que tinham essa característica rugosa, e outras que tinham a casca lisa. Então ele também cruzou, né, plantas que tinham sementes rugosas com plantas que tinham sementes de casca lisa, observou a prole. A mesma coisa ele fez com a cor das flores, né? Ele observou aí as diferentes flores, cruzou entre elas, né, de uma maneira híbrida e observou o que nascia. Intrigado com isso, ele começou a perceber que quando ele cruzava essas plantas que a gente vai chamar de puras, né, porque são plantas puras, sempre geram os mesmos descendentes, né? Se você cruzar uma planta com outra planta pura, ela vai gerar sempre os mesmos descendentes, né? Então, observando aí esse cruzamento de plantas puras, ele via que mesmo que ele colocasse uma semente, né, uma planta de semente verde, com uma planta de semente amarela e cruzasse várias vezes, a prole sempre era a mesma, sempre permanecia a mesma. E aí ele começou a achar isso estranho, né? Então ele começou a pensar e perceber que existiam algumas características que eram características que dominavam as outras, como por exemplo a cor da semente ou o tipo da semente, né? Algumas características dominavam outras características. E aí o que ele fez depois? Ele pegou todos esses filhotes, né? Esses filhotes, toda essa prole e começou a cruzar a prole entre si. Então ele não pegou mais plantas puras, ele pegou a prole e começou a cruzar a prole entre si para observar o cruzamento. Então Mendel fez exatamente isso e a gente vai entender muito melhor agora na nossa lousa. Fica com a lousa aí. Vamos lá, pessoal, entender então o que Mendel fez, né? Quando ele falou da primeira lei de Mendel, né? A lei da segregação. O que ele fez, né? Então, ele cruzou ervilhas né, com características diferentes, tá? A gente falou aí que ele cruzou e observou flor, observou textura da casca da ervilha, cor da casca da ervilha, a vagem que forma a ervilha. Ele observou várias características, tá? E por que ele observou várias características? Ele observou várias características porque é importante que você tenha vários experimentos que cheguem à mesma conclusão, para que você tenha uma experiência, para que você tenha um resultado que ele realmente seja fidedigno, que ele realmente seja verdadeiro, que as pessoas não falem, você testou uma pessoa e está falando que isso é regra. Então ele testou várias coisas diferentes para poder provar para as pessoas que aquilo era regra, tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo da cor, né, das ervilhas. Então, o que ele fez? Ele pegou ervilhas que eram amarelas e cruzou com ervilhas verdes. Mas ele pegou, né, ervilhas que eram amarelas, que ele tinha certeza que eram amarelas. E como ele tinha certeza? Porque toda vez que ele pegava uma ervilha amarela e cruzava com outra ervilha que dava o fruto amarelo, nascia 100%. Todos os filhotinhos, né? Todas as ervilhinhas que nasciam, né? Os pezinhos de ervilha que nasciam, eles davam ervilhas amarelas. Então, ele tinha certeza que elas eram 100% amarelas mesmo, tá? Elas eram, lembra, homozigotas, né, para a cor, certo? Mas Mendel não sabia de nada disso, hein? Ele não sabia. Bom, e para saber que era verde, ele fazia a mesma coisa. Então, ele cruzava verde com verde, nascia 100% da prole dele com fruto aí, né, com a vagenzinha e com a ervilha lá dentro,
verde. Então, ele tinha certeza que aquelas ervilhas eram verdes de verdade, tá? Então, ele pegou lá a ervilha amarela e cruzou com a ervilha verde. Eu coloquei aqui, né, os alelos, mas Mendel não sabia, tá? No começo, ele só descobriu isso depois. Então, desse primeiro cruzamento aqui, entre as 100%, né, eu tenho certeza que elas são amarelas, com as 100% que eu tenho certeza que são verdes, eu vou chamar de geração P. Então, nesse cruzamento aqui, ó, entre amarelas e verdes, ele obteve 100%, todos os pezinhos que nasceram e deram ervilha, 100% deram ervilhas amarelas. Aí ele falou, bom, que estranho, né? Mas eu cruzei verde com amarela, por que 100% delas nasceram amarelas? E aí o que ele fez? Ele pegou essa geração P, né? Essa geração que nasceu, a geração P, e ele fez uma autofecundação. Então, ele fez aqui uma autofecundação. Ele pegou essas ervilhas que nasceram e cruzou-as entre si, tá? Então, ele pegou a ervilha amarela que nasceu e cruzou com outra pezinho de ervilha amarela que nasceu, várias, né? Lembra que ele precisava ter certeza do resultado. E aí, ele fez uma autofecundação. Então, cruzou elas entre si, amarelo com amarelo, e aí ele obteve um resultado. A gente vai chamar essa geração, né, que nasceu, ó, que ele cruzou, de geração F1, né, tá? Então, essas aqui que nasceram de geração F1. E aí, ele obteve desse cruzamento, né, essa autofecundação, a geração F2, e a geração F2 foi um pouco diferente. Então, ele observou lá que nasceram ervilhas amarelas, mas também nasceram ervilhas verdes. Só que a proporção era desigual. Então, a maioria das ervilhas que nasceram eram amarelas e só uma pequena porcentagem nascia verde. E aí ele percebeu, olha, então tem genes, né? E ele não chamava isso de gene, a gente chama hoje em dia, ele fala que eram fatores. Então, existem fatores que são fatores dominantes em relação a outros fatores que ele chamou de fatores recessivos. Hoje em dia, a gente usa a palavra gene, porque a gente sabe que isso está no DNA do indivíduo, da planta, da pessoa, do animal, né? Então, genes dominantes ou genes recessivos. E aí, quando ele faz uma proporção, né? Então, ele coloca aqui, ó, 4 tipos aí de proporção. Então, ele colocou aqui que nasceram, ó, ervilhas, né, que eram amarelas, então de 100%, né, se ele contar isso aqui a 100%, 75% do resultado dele deu ervilhas amarelas e só 25% do resultado dele deu ervilhas verdes. E aí a gente observa quando a gente faz um cruzamento, né, que a gente já vai fazer, espera um pouquinho, que a gente vai ter ervilhas homozigotas dominantes, vezão, a gente vai ter ervilhas heterozigotas dominantes, vezão, vezinho, e a gente vai ter a homozigota recessiva, vezinho. Isso a gente observa quando a gente faz o cruzamento, então vamos dar uma olhadinha no cruzamento. Então, observa aqui, ó, na geração P, que foi o primeiro cruzamento que ele fez, ele cruzou ervilhas amarelas, homozigotas, com ervilhas verdes homozigotas. Então, para a gente entender essa proporção, a gente faz um joguinho da velha aqui, ó. Faz um joguinho da velha e aí a gente inutiliza esse primeiro quadradinho do joguinho da velha, tá? E aí a gente vai colocar, então, os alelos aqui no joguinho da velha. Então, vamos colocar, tanto faz a ordem, a gente pode colocar isso em qualquer ordem, tá? Mas a gente vai colocar aqui, então, as amarelas aqui, ó, vezão. E aí, aqui, a gente vai colocar a verde, que é vezinho, certo? Aí, a gente vai lembrar da outra aula que a gente falava que as características, elas tinham que vir em pares, né? Eu tenho que ter um gene e o alelo dele, né? O alelo dele. Então, eu vou colocar aqui, ó. E eu sempre vou obedecer a regra de colocar o dominante na frente, tá? Então, quando eu tenho um gene vezão e um gene vezinho, eu vou ter um indivíduo vezinho. Então, aqui eu também tenho um alelo vezão, outro alelo vezinho, eu vou ter um indivíduo vezinho.
Aqui também tem o indivíduo Vzão, com alelo Vzão, e o Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. Sempre o dominante na frente, tá? O indivíduo aí com alelo Vzão e o outro com alelo Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, quando eu observo esse cruzamento aqui, ó, esses que nasceram, se isso aqui for equivalente a 100%, né? E eu observar uma coisa chamada genótipo, lembra da diferença? Então, genótipos são as características que eu tenho no meu DNA, certo? Eu vou ter 100% dos indivíduos Vzão, Vzinho. Ou seja, eles são heterozigotos, né? Hétero diferente, porque ele carrega o gene Vzão dominante e o Vzinho recessivo, certo? E se eu for observar o fenótipo, lembra do que é fenótipo, pessoal? Fenótipo são as características que eu expresso. Eu tenho lá no meu DNA, mas eu aparento ela, né? E aí, qual característica que eu vou aparentar? A Vzão ou a Vzinho? Lembra que o Vzão é dominante em relação ao Vzinho. Então, o dominante sempre vai inibir a aparência do recessivo. Então, eu sempre vou apresentar o fenótipo, a característica física que eu vou expressar. Então, a planta vai apresentar a característica física do dominante dela, que é amarelo. Então, 100% lá, lembra? 100% delas não nasceram amarelas? Olha aí, por causa desse cruzamento aqui. Certinho? Aí, ele cruzou a prole entre si. Não foi isso que ele fez? Ele pegou lá esses indivíduos que nasceram e ele cruzou entre si. Então, ele cruzou amarela com amarela, né? E aí, vamos fazer o joguinho da velha, eliminar esse primeiro quadradinho e vamos colocar aqui, ó. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Certo? E aí, vamos observar aí quais são os alelos que vão aparecer nos indivíduos. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse Vzão aqui e esse Vzão aqui. Então, vai dar Vzão, Vzão. Aí, aqui, eu vou pegar, olhar aqui, ó. Opa, nessa linha. Então, eu tenho Vzão aqui e aqui eu tenho um Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. Aí, aqui, eu vou olhar aqui, ó, e colocar o Vzão aqui e o Vzinho do lado. Aqui é a mesma coisa. Eu olho aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Então, olha aí o cruzamento que a gente viu na lousa anterior, né? Então, aqui eu tenho, ó, indivíduos que nasceram Vzão, Vzão, indivíduos que nasceram Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, se eu colocar aqui na proporção e eu observar, então, o genótipo, né? Que é o que eu aparento no meu DNA, eu vou ter indivíduos Vzão, Vzão, eu vou ter indivíduos Vzão, Vzinho, e eu vou ter indivíduos Vzinho, Vzinho. Se eu colocar isso aqui valendo 100% também, cada parte vale 25. 25 com 25, 50, com 25, 75, mais 25, 100, certo? Então, quantos por cento apareceram Vzão, Vzão? 25%, certo? Quantos por cento aparecerão Vzão, Vzinho? Ó, tenho 2, então eu tenho 50%. E quantos indivíduos apareceram Vzinho, Vzinho? 25%, certo? Isso no meu genótipo, né? E se eu falar de fenótipo? Fenótipo, aquilo que eu expresso na minha aparência, né? Não necessariamente está no meu DNA só, está na minha aparência. Então, fenótipo, eu posso ter ervilhas amarelas e posso ter ervilhas verdes, certo? Então, vamos lá.
Quantas ervilhas amarelas eu tenho? Todas as que têm o dominante dominando o recessivo, certo? Então, Vzão, Vzão, homozigota, né? Igual, ó, Vzão, Vzão, igual. Homozigota dominante e o Vzão significa que ela é amarela, certo? Então, tá. Então, tenho aqui, ó, 25%. Aí, eu tenho Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, 50%. O Vzão não domina o Vzinho? Né? O Vzão domina o Vzinho. Então, eu vou aparentar só a característica de amarela. Então, eu vou somar aqui, ó, 50% com 25%. Então, eu tenho 75% de ervilhas amarelas no meu fenótipo. E 25% de ervilhas verdes no meu fenótipo também. Por quê? Para ser verde, eu tenho que ter uma homozigose, porque eu não posso ter ninguém inibindo, né, o meu recessivo. Então, eu tenho recessivinho aqui, então eu vou ter uma ervilha verdinha, que aparece em menor quantidade quando a gente observou lá a experiência de Mendel, né? Então, a geração F2 é essa geração aqui, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês para a gente preencher, então, tá? Então, a gente pode, né, colocar como resposta de maneiras diferentes as questões, né, quando a gente faz os cruzamentos genéticos. A gente pode colocar uma resposta em fração, a gente pode colocar uma resposta em porcentagem e a gente pode colocar uma resposta em proporção, que tanto pode ser proporção do fenótipo quanto pode ser proporção do genótipo. Então, observa aí, ó. Se eu quiser colocar essa resposta em proporção como fração, tá? Quero colocar em fração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou olhar quantos eu tenho, né? Quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 4, né? Então, eu vou colocar o 4 embaixo aqui, ó. Tá? E aí, eu vou colocar lá quantos indivíduos nasceram amarelos no fenótipo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3 quartos. 3 quartos nasceram amarelos, certo? Quantos... Vamos até colocar aqui, amarelos. Minha letra tá O, hein, gente? Perdão. Quantos indivíduos nasceram verdes? 1 de 4, certo? Então, vou colocar 1, 4 nasceram verdes. Se eu quiser fazer uma pergunta de genótipo, também posso. Então, fala assim, quantos nasceram homozigotos dominantes? Quem é homozigoto? Quem tem as duas características iguais, homo, né? Dominante, então Vzão, Vzão. Quantos nasceram dominantes? 1 de 4, né? Então, 1 quarto dominante. Homozigota, certo? E quantos nasceram heterozigotos dominantes? Hétero, diferente. Então, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Eu tenho 2 quartos heterozigotos dominantes. Certinho? Ótimo. Aí, a gente pode dar em porcentagem, que foi o que a gente já fez aqui, né? Então, eu posso utilizar lá 25%, 50%, 75%, certo? A gente já respondeu. E eu posso usar uma coisa chamada proporção. Então, eu posso fazer a proporção fenotípica ou a proporção genotípica. Então, vamos para a proporção fenotípica, que está mostrando as características que eu estou aparentando, não necessariamente as características que eu tenho no meu gene, certo? Então, vamos lá. Quantas eu tenho amarelas? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Todo mundo que tem o dominante vai ser amarelo. Então, eu vou ter 3 amarelas para uma verde, certo? E quantas quando eu observo genótipo? Então, quando eu observo genótipo, eu tenho 3 genótipos diferentes. Então, eu tenho um genótipo Vzão, Vzão, dominante homozigoto. Eu tenho 2 heterozigotos e eu tenho um recessivo. Então, a gente pode encontrar respostas quando a gente observa cruzamentos genéticos em fração, e eu posso, às vezes, né, por exemplo, essa aqui, eu posso até simplificar essa fração, né, então,
Eu posso encontrar em fração, eu posso encontrar em porcentagens e eu posso encontrar em proporções fenotípicas ou genotípicas. Certinho? Deu para entender? Bom, pessoal, eu espero que primeira lei de Mendel tenha ficado, super entendido por vocês. Eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai resolver só exercícios de primeira lei de Mendel, pra gente ver se tudo ficou certinho, se a gente entendeu tudo sobre primeira lei de Mendel, se a gente entendeu tudo sobre aquele monte de nomenclatura, né? Quando a gente fala de genética. Um beijo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de comentar aqui embaixo se vocês gostaram da aula. Até a próxima aula, um beijo, tchau!